coisas nessa semana, nessas 7 semanas. Nós temos buscado a presença dEle, Ele tem falado grandiosamente aos nossos corações, e Deus tem uma certa urgência para aqueles que não perceberam ainda, para aqueles que não sentiram. Deus tem uma certa urgência, porque é chegado o tempo. Tem aquela passagem que diz que, sobre os sinais da volta de Cristo, que todos nós já conhecemos. Pô, também já ouvi isso umas 500 vezes, vai falar isso de novo? Sim, porque às vezes a gente não percebe o que está escrito, e nós temos que lembrar que a palavra de Deus se renova a cada dia. Naquela passagem, fala de muitas coisas, mas fala uma coisa ali, que às vezes a gente não presta atenção. Fala ali naquela passagem, que tudo isso irá acontecer, mas para que isso aconteça, basta que haja um pouco de tempo. Então, muita gente não presta atenção. Eu tenho uma notícia para vocês, irmão, esse tempo já passou. Esse tempo essas coisas vão acontecer para sinais da segunda volta de Cristo. Mas é preciso que haja um pouco de tempo. Esse tempo já se acabou. Deus quer que nós estejamos preparados, que nós estejamos buscando. E hoje é noite de transformação, hoje é noite de revelação. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer revelar a você coisas que você não sabe. Para isso, irmão, irmã, nós precisamos nos preparar. Para isso nós precisamos estar buscando a Deus em espírito e em verdade. Então vamos ler a palavra de Deus, começando. Hoje as passagens vão estar no Salmo 94 e em Isaías 55, seriam essas os dois capítulos principais, e estaremos pegando versículo conforme o decorrer da pregação. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 94, de 1 a 7. Salmo 94, de 1 a 7. Assim diz a palavra de Deus: o Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vanglória. Massacram o teu povo, Senhor, e oprime a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos, e ainda dizem: o Senhor não vos vê? Ó Deus de Jacó, o Deus de Jacó nada percebe? Essa passagem, gente, tem uma passagem, no versículo 5 fala: massacram o teu povo. Então, o resumo disso tudo é que nós estamos em guerra faz tempo, mas essa guerra tem se intensificado, e muitos de nós estamos dormindo, muitos de nós não estamos fazendo a nossa parte, como os filhos e filhas de Deus. É muito simples. A guerra não é contra sangue, não é carne. A guerra não é contra as coisas que você pode ver. A guerra ela acontece no alto, nas regiões celestiais. E tem um exército que está guerreando contra o exército de Deus nesse momento. E nós somos esse exército de Deus, junto com os seres celestiais dos céus. E muitos estão zombando de nós, muitos estão massacrando, como fala aqui. E ainda ficam olhando para Deus e falando: ó Deus, Deus não está nem vendo isso. A gente faz o que quer, virou caso da mãe Joana, né, com Minas Gíria. E muitos de nós não estamos percebendo, não estamos atentos. Então, meu amado, minha amada, se tu já é cristão, precisamos intensificar a luta. Se você não é cristão, abre o teu olho, quando as coisas estão acontecendo na tua frente, as pessoas estão morrendo, seja de fome, de assassinatos, estão morrendo com vírus que nunca tinha, estão morrendo de diversas formas, e muitos dessas formas que estão sendo massacrados, seja você cristão ou não, pois toda a criação, queira ou não, é criação do Altíssimo.
precisamos abrir os olhos para os fatos que estão acontecendo. E muitos de nós continuamos achando que não é verdade, que não é bem assim. Mas gente, está acontecendo a todo momento, a toda hora. As coisas estão se intensificando. Elas já estão intensificadas, elas não vão se intensificar, elas já estão aí. E nós precisamos buscar a Deus em espírito e verdade. Vamos ler agora uma coisa importante também. Quando a gente fala de coisas espirituais, quando você vê uma coisa acontecendo, nós temos a característica de julgar e criticar e apontar o dedo para o irmão e para a irmã. Mas nós temos que lembrar que quem é que está por trás disso, gente? Estamos falando de guerra celestial. Ninguém está vendo o soldado ali lutando contra o soldado ali, um exército aqui lutando. Ninguém vê isso. Tem alguém vendo isso? Tirando aí o exército físico americano. Ninguém vê isso. Isso está acontecendo num local que você não pode ver. Correto? E essas influências, quem influencia esse exército, quem está por trás desse exército, num deles é Satanás, no outro chama Jesus Cristo. Você tem que lembrar isso, a todo tempo, a toda hora. Não podemos esquecer dessa luta. Correto? Então, quando o irmão seu abrir a boca para te criticar, para falar, você precisa lembrar que às vezes não é aquele irmão, é o local que ele se encontra. Precisa transformação, precisa conhecer a Cristo. E você pode ser usado naquele momento, dependendo do seu comportamento. Como você vai se comportar? O que a tua língua vai falar? O que teus olhos vão dizer? Você vai abençoar aquele irmão ou você vai retrucar, como muitas vezes a gente faz? Então temos que lembrar que existem demônios que influenciam o comportamento. Amém? Temos que lembrar disso, porque muitas pessoas não lembram disso. Que as coisas acontecem, nós temos 90% do tempo a gente olha e briga com o irmão e com a irmã pelo fato material, por uma coisa que não vai trazer vitória para ninguém, né? Então é bem importante estar lembrando disso. Estamos dando sequência. Aliás, deixa eu falar de uma coisa que Deus tocou no meu coração nesse momento. É importante que eu esteja falando disso para dar sequência nisso aqui, porque eu estou diante da igreja, diante de Deus, diante do mundo. Gente, nós temos que nos esvaziar de nós. Nós temos que esquecer quem somos e deixar Cristo agir. Certo? Cristo tem que agir. Por que isso? Por que você fala isso? É muito simples. Eu achava que eu era alguém na vida. Eu achava que eu podia alguma coisa. Eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu sempre, graças a Deus, sempre estudei, sempre procurei aprender as coisas. Quem me conhece sabe disso. A gente procura debater, discutir, ajudar o que a gente pode ajudar, mas sem medo de errar, irmão, porque Deus tem me revelado essas coisas nas últimas semanas. O meu orgulho tem me atrapalhado. O meu orgulho, a minha vontade, o meu eu tem me atrapalhado. E se você me conhece, você pode se perguntar, mas como? Você parece ser tão bom, sorridente, brincalhão, está sempre, né? Mas eu te digo, sem medo de errar, perante a Deus, perante ao homem, o meu orgulho tem me atrapalhado a buscar a Deus. O meu eu tem me atrapalhado a sentir a presença de Deus. Se você avalie nessa noite toda a tua história, quem você é, o que você fez, o que você deixou de fazer, e você possa se autoavaliar e buscar a presença de Deus. Porque Deus diz na palavra dele que ele resiste ao soberbo. Irmão, se você, por melhor que tu seja, por mais conhecimento e sabedoria que tu tenha, se você, por exemplo, um exemplo apenas, tenta provar um ponto para o teu irmão, tem algum orgulho aí. Pensa. Se você, num bate-papo, por mais que seja um bate-papo amigo, você conhece aquela pessoa, tem 20 anos, ela é muito sua amiga, é muito conhecida, mas se você tenta provar um ponto, você vai, não, mas e se for assim? Tudo bem, às vezes você é especialista no assunto, né? Você estudou aquilo, você é um PhD, mas tem orgulho naquilo. Então,
Para você realmente não ter orgulho, ter muito pouquinho, não ter quase nada, você precisa estar na presença de Deus 100%, você precisa estar vivendo aquilo, você precisa ser, como a irmã Nélia pregou, você e Deus tem que ser um, tem que ter uma fusão do teu Espírito e do Espírito Santo de Deus, porque senão há espaço para orgulho. Então é importante que nessa noite você se reavalie e ver aonde está o seu orgulho, porque com orgulho, o orgulhoso não entra no céu. Deus resiste ao orgulhoso, verdade? E dá graça ao humilde. Então nós precisamos ser humildes. E nós precisamos procurar a Deus, pedir misericórdia, pedir perdão, para que Deus possa nos mostrar. Porque, como muitos já falaram, Deus é um Deus educado. Ele não entra assim, não. Deus espera você se mover, a Ele se move. Você move, você dá um passo, Ele dá um passo, e assim sucessivamente, até chegar no encontro da fusão do Espírito Santo com o teu Espírito, e aí testificar um com o outro, verdade? Amém. Importante eu ter falado isso, porque às vezes você olha para você e acha que você é muita coisa, apesar de você nunca ter feito nada assim desastroso, ter matado, roubado, você vive uma vida tranquila, procura sempre ajudar, mas pode procurar ter orgulho, irmão, pode procurar, e nós precisamos estar atento a isso, porque é chegada a hora do povo de Deus se preparar e estar forte na presença de Deus nas regiões celestiais. Vamos ler Isaías 55, de 1 a 2, para nos ajudar a entender um pouco dessas coisas. Isaías 55, de 1 a 2, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Aí Deus pergunta: por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Então aqui essa passagem de Isaías diz que nós estamos buscando aquilo que não satisfaz. Infelizmente, quando a gente está no dia a dia, a gente busca aquilo que a gente está vendo, né? Então Deus aqui fala que por que a gente perde tempo trabalhando arduamente naquilo que não satisfaz e naquilo que não é pão? O verdadeiro pão é Jesus Cristo de Nazaré, devemos buscar a Ele para ter a satisfação. Amém. E tem algumas traduções que falam na mais fina refeição. Às vezes tem algumas traduções nas Bíblias que você vai falar e como dá gordura. Gordura é muito bom, né? Quem não gosta da gordurinha na picanha? Quem não gosta, se você for comer, geralmente a maioria de nós, na transição de ser, para ser vegetariano, vai ser um pouco difícil, porque você está com o sistema acostumado anos e anos comendo carne. Então, quem não gosta de uma gordura? Até uma notícia para você: essa gordura aqui não é gordura física. Pergunta, gente: lá no céu tem comida? Tem arroz, feijão, feijoada, picanha, churrasco, coisa toda, ninguém gosta de comer. Lá no céu tem? Tem ou não tem? Logicamente não. Isso tem aqui na terra. Então essa gordura que se fala aqui, esse prato refinado, Deus está falando que se você buscar a Ele, em vez das coisas materiais, se você colocar em primeiro lugar, Ele vai te fartar. Mas não é uma fartura que você enche o bucho e fica assim. Não, é a fartura do céu, da intimidade com Deus, do poder, da cura. E aí você não vai ter mais um lugar no seu interior para orgulho, para discussão, para coisa vã, coisa que não edifica nem você nem teu irmão. Então é um novo enfoque nessa passagem que a gente conhece bastante, né? Mas Deus aqui está falando das coisas do alto, verdade? Vamos também ler no Salmo 94, de 11,
versículo, do versículo 8 ao 11. Diz assim, Salmo 94, de 8 a 11: Insensatos, procurem entender, e vocês tolos, como se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina nações as deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Deus está falando assim: eis-me aqui, gente, eu, Deus, estou aqui, eu posso fazer. Jesus tem aquela passagem que fala: eis que bato a porta, e se você abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Irmão, essa passagem está dizendo o seguinte: Jesus tem batido na porta de muita gente, mas essa porta não tem sido aberta. Muitas vezes Jesus está presente, está batendo na sua porta, e a porta não tem sido aberta. Por exemplo, questões de prioridade. Como é difícil priorizar a Cristo com esse mundo cheio de tecnologia, cheio de coisa para fazer. Então nós temos que esquecer um pouquinho das coisas do nosso dia a dia e abrir essa porta para Cristo, porque Ele quer entrar na tua casa, cear com você e te transformar numa pessoa sábia, numa pessoa santa. Ele quer te recompensar. Então, basicamente, esse versículo fala disso, que Ele é Criador de todas as coisas, Criador. Será que aquele que criou o ouvido, criou o olho, será que Ele não consegue ouvir? Ele criou o ouvido, Ele criou os olhos, será que Ele não consegue ver e ouvir? Mas para isso você tem que abrir a porta, porque mais uma vez, Ele é educado, Deus é educado, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai chegar na sua casa e vai fazer igual algumas pessoas: opa, cheguei, cadê o café? Foi aí. Não, ele tem respeito, Espírito Santo. Então, gente, hoje é noite de revelação. Deus está te revelando coisas grandes aqui hoje. Deus quer te transformar. Nós precisamos de transformação, verdade? Um dos pontos é o orgulho, como eu mencionei. Sondemos nós os nossos corações nesta noite. Dizemos sim a Deus nesta noite, porque é chegada a hora. O tempo se passou, estamos na batalha. Dando sequência então os versículos bíblicos. Vamos ler agora, gente, por favor, abram Isaías 55, de 3 a 6. Isaías 55, de 3 a 6, que é basicamente uma sequência da primeira lida. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 56, de 3 a 6. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apresentarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, chamem por Ele enquanto está perto. Irmão, Deus quer fazer uma aliança contigo nesta noite. Ele te chama para junto dele para fazer uma aliança. E nessa passagem a gente vê que ele está falando do rei Davi, que ele fez uma aliança eterna com o rei Davi, que foi rei de Israel. E uma das coisas que me chama a atenção aqui no texto, duas coisas. A primeira, que quando você está cheio da unção e do poder de Deus, o mundo reconhece, ok? As pessoas, quando estão cheias do Espírito Santo e Deus é com ela, às vezes ela não faz nada, ela
duas palavras e a multidão vem. Aqui está falando de nações, não está falando nem de meia dúzia de pessoas, está falando de nações, que as nações apresentarão a você. Isso está ao meu alcance, ao teu alcance, meu irmão, minha irmã. Está ao alcance de todos nós. Basta mais uma vez que se prostramos aos pés do Todo-Poderoso, do Altíssimo, aquele que tem todo o poder sobre todo o domínio. Ok? Então, isso são sinais. O rei Davi, ele era rei, certo? E todo mundo respeitava o rei Davi. O rei Davi era unanimidade, seja no próprio reino como nos inimigos. Mas isso era porque ele era o cara, ele sabia lutar. Não, é porque Deus estava com ele. E hoje Deus quer fazer uma aliança contigo. Deus te chama para fazer uma aliança com ele, uma aliança perpétua, que vai durar para toda a eternidade, onde você também pode ser cheio do poder do Espírito Santo, onde você pode impor as mãos e pessoas serem curadas, onde você vai pensar e a coisa vai acontecer, porque é assim os homens e mulheres de Deus, do calibre de um rei Davi. Verdade? Nós conhecemos a história, e nós conhecemos uma história de um Billy Graham, nós conhecemos a história de grandes pregadores, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que tem essa aliança com Deus, porque eles colocam Deus em primeiro lugar. E Deus está querendo nos transformar nessa noite. Deus está querendo mudar a nossa história nessa noite. Não podemos esquecer que é chegada a hora. Não há mais tempo. Não podemos mais perder tempo com coisas vãs, coisas que não nos alimentam o nosso espírito. Juízes 7, capítulo 5. Como eu falei antes, não existe coincidência no reino de Deus. Deus tem tudo cronometrado, o dia e a hora para tudo. Às vezes você espera 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Eu sempre oro, né? Eu gosto de orar quando eu olho aquele personagem bíblico que ficou 30 anos na cadeia. Eu não me lembro quem é, não sei se é José. Ficou 30... Não é José. Pedro? Não, também não é Pedro. Teve um personagem bíblico que ficou 30 anos na cadeia. Eu sempre lembro dele, porque eu oro, Deus, por favor, não faça, mas ele ficou preso num local físico, e às vezes nós ficamos aprisionados numa cadeia sem parede. Nós ficamos aprisionados em coisas que nós não conseguimos, a gente não consegue se livrar. Verdade? Então nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque é só assim, gente, nós vamos ser verdadeiramente livres. Mas essa passagem é uma passagem. Mas antes de falar dessa passagem, voltando um pouquinho, a irmã Léa pregou na sexta-feira, e como eu disse, aquilo não foi coincidência. Ela disse, para quem estava lá, se você não estava lá, ela disse que ela estava orando, e Deus a arrebatou para vários lugares, correto? E tinha lugares como as avenidas, cada cidade tem uma avenida bonita, né? Que todos os playboys vão lá, o pessoal da grana, os seus carrão, e aí todo mundo também não tem carro, quer ir lá, dar a volta, para ficar no meio, né? E tudo do bom, do melhor, só gente bonita, aquela coisa toda. E a irmã Léa falou que Deus levou ela nos lugares assim. Mas Deus falou, você está vendo isso tudo aí? Eu não estou aí. E assim a levou em vários lugares, correto? Onde tinha de tudo, do bom, do melhor. E chegou que Deus foi e levou ela numa igrejinha, num local remoto, e ali tinha gente, servos e servas de Deus, de joelho, orando e buscando a Deus, adorando a Deus, em espírito e verdade. E Deus falou, aqui eu estou. Verdade? Então você vê que isso aí não é coincidência. E não é coincidência que aquela palavra que ela trouxe na sexta-feira e a palavra que eu estou trazendo hoje, você vê que tem uma sequência. E quando a irmã Léa estava pregando, eu falei, Jesus, e agora? Vão pensar que eu estou repetindo a pregação da pastora, mas não é. É que as coisas de Deus acontecem no seu devido tempo. E por isso que eu falei que às vezes você está esperando, meu irmão, minha irmã, já tem tempo que você está esperando, mas Deus é fiel, Ele não esquece de você. Confia que você vai receber vitória. Amém. Tá? Por mais que a gente ora
Sempre tem uma coisa, porque Deus é assim, Ele não prometeu que tudo ia ser um mar de rosas. Deus sabe que nós teremos aflições, mas Ele falou: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então, gente, vamos ler aqui, ver os Juízes 7:5. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levantando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Isso aqui é uma passagem muito interessante da Bíblia, porque você começa com Gideão, né? Gideão era o menor da casa dele. Ele era o menor da casa dele. Então, se você se lembra um pouquinho do que eu falei de mim, provavelmente Gideão tinha muito mais humildade no coração do que orgulho. Interessante, né? Será que Gideão tinha 50% do coração cheio de orgulho? Soberbo, eu sou, eu faço, pode deixar que é comigo. Cadê o negócio? É agora? Vamos deixar para amanhã? Não, gente. Gideão era humilde, era o menor da casa dele, e foi ele que Deus escolheu para ser líder. Ele não era um dos 300, e nem era do povo que foi para trás desse grupo. Ele era o líder. Ele era o líder. Então essa passagem fala de 300, ok? E esses 300 homens, Deus deu um sinal para Gideão: aquele que lamber a água igual faz o cachorro, esse é o sinal que eu estou te dando. Esses são os homens que você vai levar para guerrear contra os amalequitas e os medianitas. Então, o que acontece é que hoje, nesta noite, Deus está buscando esses 300. Mas nessa época foi 300, hoje eu não sei o número, estou vivendo uma outra época, mas o Deus de ontem é o Deus de hoje. Ele está buscando os 300 para o exército dele. Meu irmão ou minha irmã, faça parte desses 300, não fique de fora. Como eu falei, Deus, ele é um ser educado, ele não vai te pegar pelo pescoço para que você seja um dos 300, mas você pode ser. Não importa onde é que você está na sua vida, não importa se você está no vício, se você é pecador, se você tem orgulho no seu coração, não importa, você pode fazer parte dos 300 e desse exército forte de Deus. Você pode fazer parte, porque em um momento da Bíblia Deus falou: não, eu não aceito determinada pessoa assim. Não, pelo contrário, nós sabemos que os maiores traficantes, criminosos, pessoas fizeram crimes hediondos, muitos deles hoje estão no púlpito falando da glória de Deus, do poder de Deus, e esses caras também provavelmente fazem parte dos 300, está entendendo? Então 300 aqui, por favor, é um número que hoje pode ser um número muito maior. Na época, para essa dada situação, foram 300, pasme, de 22 mil, se você sabe da história. Começou com 22 mil, e aí, uma parte interessante, Deus falou assim: fala para o povo, que nós vamos cair dentro. Não tem tempo, é agora, vai acontecer agora, e quem tiver medo pode ir embora. Interessante que Deus falou: dos 22 mil, 12 mil deram linha. Oh, a minha área, né, que eu li no inglês, estou fora dessa, brigar com esse povo aí. Gente, é 22 mil homens, é gente demais. Se você lembra dos campos de futebol no Brasil, quando você tinha lá 20 mil, né, pagantes, é gente demais. 12 mil foi embora. Aí Deus, ele falou assim: olha, na verdade você tem gente demais aí, 10 mil, olha, está sobrando gente. Eu preciso do povo forte, um povo que vai fazer a diferença. Oração, jejum, buscar a presença de Deus, santidade, é por aí. Aí Deus deu um sinal, que foi essa passagem que a gente leu, e sobraram 300, né? E lembrando que Gideão era o líder desse povo, mas Gideão, voltando um pouquinho, questão do medo, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância.
E o medo, gente, não faz parte dessa abundância. Medo não é de Deus. Quando nós ficamos com medo de fazer as coisas, não é de Deus, porque Deus não... Quando a gente aceita Jesus Cristo como Salvador, Ele não nos dá um espírito de medo, assim fala a palavra. Eu não vos dei um espírito de medo. Então, quando você sentir medo no seu coração, ora e repreende, porque não é de Deus. A não ser que você está pedindo uma coisa que não é de Deus, né? A gente tem que ter discernimento aí. Você está pedindo uma coisa, eu quero que o fulano morra. E eu não tenho medo disso não, eu quero que ele morra mesmo. Então, Deus não vai fazer. Tem que ser uma coisa que tenha coerência com as coisas de Deus, né? Então, o pessoal que tinha medo foi embora. E uma coisa interessante dessa passagem, a Bíblia não fala, ok? Isso é uma coisa minha, mas tem base bíblica. Eu vou fazer uma analogia aqui, se assim eu posso. Você lembra que Sansão matou quantos homens com a queixada de joelho? Quem lembra? 1000. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de joelho. Era um homem, matou 1000. A Bíblia fala, não é minha palavra, eu vou fazer apenas a analogia, a comparação. Correto? 300 homens. Se a gente pegar esses 300 homens, eu acredito que eles também tinham o mesmo nível de Sansão. Ele tinha o mesmo nível de Sansão. Então, se você multiplicar 300 por 1000, esses homens têm como o poderio de destruir um exército de 300 mil homens. Uma analogia, com 2 fatos bíblicos. Correto? Interessante, né? Vamos continuar lendo então em Juízes 7:12, para concluir essa parte de Juízes. Juízes 7:12 diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia na praia, também não se podia contar os seus camelos. Não é brincadeira não, hein? Isso é para fechar esse raciocínio. 300 homens eram os chamados para enfrentar um exército que você não podia contar com a areia da praia. Eu fico imaginando um mundo de camelo que devia ser, né? Você não podia contar. Se tivesse camelo aqui nessa igreja, que ali no estacionamento todinho, ainda daria para contar, né? Mas imagina, devia subir de vista, ser um mar de camelo. E Deus levantou 300. Então hoje, Deus quer que você faça, Ele deseja que tu faça parte desses 300. Ele tem urgência, Ele está te chamando para que tu faça parte, cada um de nós, desse exército dos 300. E não é coincidência que nós estamos numa campanha de 7 semanas de oração, né? E eu acredito, tenho certeza, que Deus tem falado com muitos de nós aqui. Talvez você não tenha comentado com o teu irmão ou com a tua irmã, mas você sentiu no seu coração, talvez quando você estava orando, né? Você sentiu a presença de Deus, Deus falando contigo de uma maneira especial, sentiu Deus te tocando. Isso aqui é a confirmação que Deus está nos chamando para uma coisa maior. Essas 7 semanas, Deus tem mudado a vida de pessoas. Se tu tem um testemunho, sexta-feira é dia de falar sobre essas coisas. Eu já estou dando o meu aqui de praticamente adiantado sobre a questão do orgulho, né? Então já é um testemunho aqui para edificar a vida do irmão. Outra coisa também que Deus me tocou sobre cura. Irmão, se você tem uma enfermidade, vai ter uma palavra de salvação, uma palavra de vitória para você. A gente costuma orar, e aí eu estou me incluindo, a gente costuma orar assim: Senhor, me cura. Deus, por favor, passa de mim esse negócio. Dói demais, não é bom estar com nada no seu corpo físico, é verdade? Que seja uma gripe muito
muito forte, já é difícil. Só que a gente ora assim, me cura, Senhor, por favor. O certo orar, gente, é já agradecer pela cura. Obrigado, Senhor, por ter me curado dessa gripe. Obrigado, Senhor, por ter me curado desse câncer. Obrigado, Senhor, por ter curado a menina lá de leucemia. É assim que se ora, gente. A gente tem que orar já declarando, já agradecendo a Deus pela vitória. Revelação de Deus. Então, gente, nós precisamos nos transformar. Nós estamos no mesmo lugar e não estamos movendo muito. Muitos de nós estamos estagnados, pensando só em nós mesmos, no nosso ciclo, gastando tempo, né? E ali nós lemos ainda há pouco, em Isaías 55, 3-6, que por que gasta o seu tempo naquilo que não pode satisfazer? As coisas materiais são passageiras. Eu estou aqui com sede, eu bebo essa água, daqui a pouco eu estou com sede de novo. Tudo bem, eu estou pregando, mas por que as outras pessoas não têm a mesma? Eles pregam e não tem sede? Eu não, toda hora eu tenho lá. Eu não estou conseguindo saciar a minha sede. É passageiro. Foi o que foi lido. Tudo é passageiro. Então hoje Deus quer te transformar. Deus quer mudar a tua história nessa noite, com uma aliança perpétua. Ele quer mudar o teu interior, né? E a forma que Deus faz, aquela passagem que fala que tem vida em vida em abundância, eu vou confessar para os irmãos, eu já estou desde 2001 que eu sou cristão, tem um tempinho, né? Eu não entendia muito bem essa passagem, e talvez Deus vai revelar mais coisas sobre essa parte. Mas como é que é esse negócio de ter vida em abundância? E o negócio, às vezes, fica feio para todo lado. Né? O negócio, nossa, está feio, o negócio não anda. E já tem 10 anos, já tem 5 anos, já tem 15, já tem 30 anos, e o negócio é a mesma coisa. O que eu estou fazendo de errado? Não? Às vezes acontece com isso com o irmão, porque comigo acontece, não sei. Mas eu acho que acontece com todos nós. Vida em abundância, meu irmão, é você estar cheio do Espírito Santo, é você estar cheio do poder de Deus, é você estar cheio das coisas do céu e nada te abala. Amém. Nada te abala, pois o escudo do céu, a mão de Deus, ela te protege. Então nós temos que buscar esse Deus, porque Ele pode te proteger. Não importa o que está acontecendo. Às vezes você está enfermo, às vezes aconteceu uma coisa horrível com um parente seu. Aí você vai ter vida em abundância, por quê? Porque você vai estar protegido. Deus vai testificar no teu espírito exatamente o que você precisa ouvir e saber naquele momento. Você não vai ter, o que eu faço, por que isso? Agora, Deus, o que é isso? Não, você vai ter essa resposta. E quando eu falo isso, gente, eu falo para mim também, porque eu sou homem também, sou um ser humano. E uma forma de fazer isso, gente, é na oração. Tá? Então, essa revelação de hoje, que Deus está trazendo para a igreja, foi devido a essas 7 semanas de oração. A base desse testemunho, dessa palavra que Deus está trazendo para você hoje, a base foi a oração. Confesso para você, gosto de orar, mas como é difícil, não é fácil. Você acorda, um olho aberto, um olho fechado, e meu Deus, eu vou memorar. Estou cansado das últimas 3 semanas de barulho na minha cabeça, vou orar de novo. Não, faz isso não. Mas aí, o segredo da vitória é começar a oração. Não importa, meu irmão, que seja 5 minutos. 5 minutos. Começa com 5 minutos. Você vai ajoelhar e vai orar durante 5 minutos, ok? Aí Deus vai começar a trabalhar. Todo dia faz isso. 5 minutos por dia. Deus vai começar a trabalhar. Você vai começar a sentir, vai mudar uma coisa aqui, Deus vai te dar uma visão. Você vai ver o que está acontecendo, rapaz. Não é que esse negócio de oração realmente funciona. Porque muitas vezes nós somos tão cheios de nós mesmos e cheios de atividades que não dá para você sentir a Deus. É como se tivesse uma blindagem. Novamente, Deus é um ser educado. Ele precisa que você dê o primeiro passo. Ele precisa que você caminhe um pouquinho para o lado dele. Está entendendo? Ele tem misericórdia? Tem. Ele quer o melhor para você? Sim. Mas ele precisa que você também diga sim. Jesus está batendo na porta, lembra? Você tem que abrir essa porta. Como é que você abre essa porta? 5 minutinhos de oração, todo dia. Aí Deus vai começar a falar com você. Aí você vai começar a sentir algumas coisas. Deus vai te transformar. Transformação, revelação, faz sentido? Aí você vai aumentar isso para 10 minutos.
Aí daqui a pouco você aumenta para 20. Daqui a pouco você está orando 1 hora e não orou tudo para orar. Porque a presença de Deus, a irmã Léa dá muito esse testemunho, né? E é verdade. Eu pude experimentar nessa semana. Buscando a Deus e Deus falando coisas grandes. Então, gente, o desafio da oração é esse. Agora, esteja preparado para uma coisa na oração. Deus vai agir, sim. Deus vai falar, sim. Deus vai revelar, Deus vai curar, sim. Mas às vezes vai doer. Às vezes vai doer. Por quê? Porque quando você está doente numa área, o que a doença faz? Ela dói, né? Quem está com algum problema, algum tumor, alguma coisa, isso não é agradável. Dói, né? Então Deus vai começar a trabalhar naquelas áreas, no âmbito espiritual, para poder te preparar, para poder te transformar, para que você seja um 300. O objetivo aqui é você ser um desses 300. Homens e mulheres de Deus, que quando levanta a mão e manda o diabo embora, ele sai na hora. Então é isso que Deus quer, gente. É chegada a hora, é o final dos tempos, os fatos estão aí, coisas horríveis acontecendo a todo dia, a terra está bradando como se fosse dar luz, a terra, o planeta Terra, está bradando como se fosse dar luz, dor de parto. Nós homens não sabemos, as mulheres com certeza sabem, mas são dores horríveis, né? A terra, aqui nos Estados Unidos eu nunca vi tanta coisa, toda semana tem tornado, parece que nos Estados Unidos todo. Aqui na Carolina também parece que tem uns, né? Acontecem coisas horríveis, terremotos, né? Tivemos terremotos aí em vários lugares, no Equador. Então, está intensificando, a terra é a criação de Deus. Então esses sinais que precede a segunda volta de Cristo, né? E nós temos que estar atentos para isso, né? Essa questão do ISIS, como é que pode isso, né? Que coisa absurda, você simplesmente por uma causa sua, né? Você acha que tem o direito de ficar tirando a vida das pessoas inocentes, né? O que era um absurdo há 20 anos atrás, hoje é perfeitamente legal, né? O que era 20 anos, o que se você visse na rua acontecendo, você, que é isso, meu Deus, que é isso, absurdo. Hoje virou lei, gente, é lei. Então você vê que as coisas estão caminhando. Por isso que nós temos que estar o quê? O exército, o 300 tem que estar firme, tem que estar com o joelho no chão, porque quando tu ora, é a força de 1.000, de 3.000, de 4.000 homens nas regiões celestiais. Aí essas pessoas que estão morrendo inocentemente não vão morrer. Quando tiver um daqueles caras querendo decapitar alguém, ele vai falar: epa, agora não, cai por terra, demônio. É assim que é a luta na região celestial. Não é isso aqui, não é o que você vê, é o que você não vê, mas você pode sentir. Busca por 5 minutos, Deus vai fazer você sentir, Ele vai falar contigo, promessa dele, em nome de Jesus. Amém. Então essa é a palavra que eu tenho para a igreja hoje. Espero que vocês tenham recebido. Para aqueles que vão nos ouvir também pela internet, é promessa de Deus, Ele quer fazer, Ele vai fazer. Eu vou orar então para fechar. Em nome de Jesus, Pai, Tu vem abençoar grandiosamente pelo poder do Teu Espírito Santo. Faça a Tua obra.